Olá pessoal, estamos aqui novamente, mais uma aula para vocês à distância, de atualidades, misturando aí, trabalhando com temas históricos, geográficos, para a gente entender a atualidade. Bom, na aula passada nós estávamos vendo a Revolução Industrial, vimos, devido à Revolução Industrial nós tivemos aí o imperialismo, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e o término dessa Segunda Guerra tendo origem aí na Guerra Fria. Bom, a aula de hoje nós vamos focar bastante na Guerra Fria, nas consequências dela, entendendo também a questão do capitalismo e socialismo. Vamos lá. Bom, nós paramos na aula passada entendendo a divisão que o mundo estava tendo para entender uma nova organização econômica, política e social. Nós temos aqui a divisão do mundo em três mundos: primeiro, segundo e terceiro mundo. Bom, nós temos o primeiro mundo, são os países desenvolvidos. São os países. O que é um país desenvolvido? País desenvolvido não é apenas um país que tem dinheiro, né? É um país que ele tem tecnologia, ele tem condições sociais, econômicas muito boas. Então a população tem uma boa qualidade de vida, tá? Aí nós temos como exemplo Estados Unidos, França, Inglaterra, vai entrar o Japão. E como que o Japão se torna um país desenvolvido? Porque, lembrando da Segunda Guerra Mundial, teve a bomba de Hiroshima e Nagasaki, que os Estados Unidos destruiu, o Japão saiu derrotado da Segunda. O que acontece? Vamos tentar lembrar aqui do mapa mundi. O Japão está bem próximo da Rússia, não é? E no que acaba a Segunda Guerra Mundial, a Rússia ela vem com briga aí com os Estados Unidos nesse sistema político econômico do socialismo. Os Estados Unidos, com medo do Japão, o inimigo que ele acabou de destruir, se aliar com a Rússia, ele vem: olha, meu filho, agora que eu te destruir, eu vou te ajudar. Toma dinheiro, vou te reconstruir, toma indústria. E o que é interessante? Os Estados Unidos ofereceu para o Japão a receita da indústria. Não foi só a indústria como ocorre aqui no Brasil, nos países subdesenvolvidos, que as indústrias americanas e europeias, elas migram para os países subdesenvolvidos. Lá não, ele ensinou eles a fazer a indústria, eles deram meios, tá ok? Então o Japão ele acaba se desenvolvendo e surgindo como um grande país desenvolvido devido aos Estados Unidos. Quem bateu acabou salvando ali, né? Isso por quê? Por causa da Rússia que estava do ladinho. Então para a gente entender hoje, né? Por que os Estados Unidos, quais as relações dele com o Japão, por que o Japão tem tecnologia e os Estados Unidos também e nós não? Porque eles são mais inteligentes? Não, por causa dessa questão histórica. Tá ok? Por isso que não tem como a gente separar geografia, história e entender o hoje. Bom, país desenvolvido, ali nós temos então o primeiro mundo. Segundo mundo vem os países socialistas, né? Que então é uma outra parte, né? Que seriam os países Rússia, Cuba, China e tantos outros países, tanto da África quanto da Ásia, quanto da Europa e, no caso de Cuba, né, socialista também, né? Depois eu vou entrar aí com uma explicaçãozinha rápida a diferença de socialismo, comunismo e capitalismo, tá ok? E o terceiro mundo vem com os países quase desenvolvidos, que seria Brasil, México, África do Sul, Argentina e outros países que nós conhecemos aí. Esses países subdesenvolvidos, muitas das vezes nós entendemos que o subdesenvolvimento
é como se fosse uma escadinha. Então, a gente pensa, poxa vida, quando eu for adulto, quando eu for velhinho, o Brasil já vai ser um país desenvolvido. Está errado. Não é uma evolução, não estamos falando de Pokémon aqui, tá bom? O que acontece? É um status, tá? Então você hoje é pobre, isso não significa que amanhã você vai ser rico, né? E não significa que você vai ser mais pobre ainda. É um status que você possui, tá? O Brasil ele é quase desenvolvido, subdesenvolvido, né? O Brasil hoje ele configura o México, Índia, como um país emergente, né? Então ele está subindo, né? Está emergindo aí, devido já ter uma certa tecnologia, ele tem uma certa indústria, uma qualidade de vida e dinheiro, ok? Então nós temos um mundo dividido nesses 3 mundos, por isso que vocês vão ver que hoje não existe mais, mas nessa época da Guerra Fria, né? Vocês encontram muitas questões, primeiro mundo, segundo e terceiro mundo, ok? Lembrando que esses países desenvolvidos, eles só conseguem ser desenvolvidos porque eles estão aqui sendo mantidos pelos países subdesenvolvidos, né? Estão sugando a matéria-prima. Então, o que a Europa fazia com a Ásia e com a África, nós vemos agora os países desenvolvidos fazendo a mesma coisa com o restante do mundo, tá? Só que através do quê? Das indústrias. Aí nós vamos ter o quê? O DIT, né? Divisão Internacional do Trabalho. Essas grandes indústrias, vamos usar um exemplo muito comum, a Nike. A Nike é uma empresa americana, todo mundo sabe. Aí você vai ver aonde foi feito o seu tênis ali. Está lá, made in Tailândia, né? Feito na Indonésia, que são os países subdesenvolvidos. Essas empresas elas migram para usufruírem de uma matéria-prima barata, uma mão de obra barata, pequenos impostos, pode poluir à vontade, não existem leis trabalhistas, ambientais muito rigorosas como nos países desenvolvidos. E eles conseguem ter um produto de baixo custo e vender para o mundo todo e ganhar muito dinheiro, ok? Aí nós temos o que então? A Europa ela está dividida e essa divisão nós chamamos de cortina de ferro, tá? Aonde o leste ou oriente é chamado, nós temos o que? Os países socialistas, tá? Então, leste, oriente, socialista. E os países ocidentais, do ocidente, do oeste, ocidente e oeste é a mesma coisa, nós temos o que? Os países capitalistas. Muito bem. Qual que seria a diferença de socialista e comunista? Basicamente, pessoal, lembrando que eu estou fazendo uma revisãozinha aí com vocês. Socialismo seria o caminho para o comunismo, tá? Comunismo seria quando você já conseguisse todo o andamento, toda a política econômica, social e do país ali, quando você terminasse de concluir o caminho, você teria o comunismo, né? O caminho é o socialismo. Então, o país socialista ele está caminhando para o comunismo. O comunismo ele já alcançou todo o sistema dele. E o capitalismo, que é o sistema que nós vivemos hoje aqui no Brasil, ele visa o quê? Ele visa o lucro. Então ele visa a diferença, ele visa o lucro e a privatização. Tá? Tem dono. Então aqui o Estado, o governo, ele é mínimo, ele sai fora, né? Ele quase não serviria para nada. As empresas, o mercado alto regulam a sociedade, né? Tendo um dono que visa o lucro, ele vai explorar a mão de obra do trabalhador, do funcionário, e aí nós teremos o quê? Uma sociedade dividida, com divisões, né? Então, rico, pobre, chefe, patrão, funcionário.
No socialismo, nós temos o quê? Uma igualdade. Todo mundo é igual, tá? Todo mundo tem as mesmas coisas, as mesmas oportunidades. No capitalismo, a gente fala que tem as mesmas oportunidades. Não é verdade, né? Quem tem dinheiro tem oportunidade X, quem não tem, não tem, né? Aqui já não. Aqui a educação é igual para todos, a saúde é igual para todos, todo mundo tem emprego, todo mundo trabalha nas empresas e todas as empresas tudo é do governo. Tá ok? É mais ou menos isso que nós estamos vendo aí da Guerra Fria para a gente entender. Agora a gente vai entrar no conflito armado mesmo, do comecinho até o final. Voltamos já. Voltamos, pessoal. Bom, na Guerra Fria, já que a gente entendeu um pouquinho, então a Guerra Fria ela começou depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos, com a França e a Inglaterra, pegaram Hitler de um lado e a Rússia pegou de outro. Então eles ganharam, né? Na verdade foi a Rússia que pegou Berlim, que chegou até Berlim, então foi a Rússia realmente que ganhou a Segunda Guerra Mundial. Tem alguns filmes americanos que tendem para o lado dos Estados Unidos, tá? Só que daí nós temos o quê? Os dois abocanharam o pedaço de carne ao mesmo tempo. E aí um fica puxando de um lado e o outro de outro, e aí começa a Guerra Fria no ano de 1946, que vai acabar no ano de 91 ou 89. Às vezes a gente vai ver aí, em alguns casos, 89, outros 91. 91 é quando a Rússia, ela fala, não sou mais socialista, estou aderindo ao capitalismo, tá? Então, por isso que muitos artigos aí é tido como 91. Mas o grande marco, a gente vai ver daqui a pouco, foi o Muro de Berlim, em 89, que também é tido como fim. E o que aconteceu durante todo esse período de 46 até 91? O mundo ficou louco, ficou igual a vocês, muitos de vocês aí, ó, bipolar. Ficou em dois polos, ficou dois polos. De um lado uma coisa, de outro totalmente diferente, né? Então nós tínhamos o quê? O mundo capitalismo, né? Capitalista. Então os países capitalistas, França, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Brasil, México, vários países aí, contra os países socialistas, tá? Deixa eu pegar aqui e dar uma lidinha na apostila de vocês. Vocês têm um mapinha que mostra os países socialistas. Então, Afeganistão, Albânia, Angola, Bulgária, Finlândia, Romênia, Polônia, Tunísia, Camboja, Hungria, são exemplos aí, né? E mais os países da URSS, tá? Que são os países da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, daquela região ali, tá? Aí nós temos o quê? O mundo ficou dividido, a cortina de ferro, passando no meio da Alemanha, metade da Alemanha era do capitalismo e a outra metade do socialismo, governado pela URSS e pelos Estados Unidos. Aí nós temos então a Alemanha dividida, a Alemanha Oriental, socialista, e a Alemanha Ocidental, capitalista, ok? Berlim, então vamos aqui desenhar a Alemanha, ela foi separada, ok? A cidade de Berlim, ela está no lado oriental, está aqui. E eles fizeram um pacto, um acordo, e também dividiram aí a capital. Então a capital também ficou dividida entre o lado oriental e ocidental, no governo desses países. E foi aqui que se construiu o Muro de Berlim, porque muitas pessoas estavam fugindo da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. O governo, vendo isso, proibiu, numa madrugada, ele fechou todas as fronteiras, tá?
e cercou a cidade. Então, aqui, né, a Alemanha capitalista, a Berlim capitalista, ficou isolado. Então, todos os suprimentos e as pessoas só chegavam de avião, tá? Então, ali ficou mais de 40 anos, né, esse isolamento. Então, tinha pessoas que tinham familiares do outro lado da cidade que não se viram por esses 40 anos, por mais de 40 anos, tá? E aí, o que acontece? Começa uma briga. A Rússia, a China, as grandes potências, né? Chegavam nos países e falavam, olha, você é o quê? Você é socialista ou capitalista? Você vai vir para o nosso lado ou vai para o lado deles? E os Estados Unidos, com a França e a Inglaterra, faziam o mesmo. E você aí, Brasil, o que você é? E aí começou um atrás do outro, pegando como se fossem dois políticos, pegando no laço os países para ficar do lado de um ou do lado do outro, tá? O que aconteceu? Os Estados Unidos criou, então, portanto, uma política, que era a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. O que é isso? Ele protegia os países capitalistas, ele financiava, ele dava verba também para os países que estavam em crise, né? Tinha várias políticas aí para manter os países capitalistas. A Rússia criou o quê? O Pacto de Varsóvia, na capital da colônia Varsóvia, que também fazia o mesmo, protegia os países socialistas com exército, com dinheiro e tudo mais. E é aí que nós temos o quê? Algumas guerras que nós temos até hoje, as consequências, como a Guerra da Coreia. A Coreia era um território do Japão, e o Japão estava o quê? Morto, né? Pós-Segunda Guerra Mundial. A Coreia se viu livre, ela falou, o que eu sou agora? O que eu vou ser? Os Estados Unidos chegam, e aí, beleza? Você vai ser capitalista. E você, comandante, vai comandar aqui, você vai ser o presidente. Fechou. Nisso chega a Rússia e a China, falou, peraí, vocês serão socialistas. Você vai ser o comandante aqui. Fechou. Não, mas a gente é o quê? E aí começa a guerra dentro da Coreia, tá? De um lado a política lutando pelo socialismo e do outro comunismo, porque não existiam duas Coreias. E aí nós temos a influência dos Estados Unidos, com milhares de soldados, né, influenciando aí, e a China principalmente também, lembrando que a Coreia faz fronteira com a China, influenciando. Temos aí os exércitos, mais de 30, não lembro agora, mas teve 3 milhões de mortes, né? E no final das contas, racharam a Coreia no meio, Coreia do Norte socialista, que faz fronteira com a China, e a Coreia do Sul acaba se tornando capitalista. O Vietnã, mesma coisa, também era um domínio, ele se viu aí meio perdido. Os Estados Unidos teve uma guerra muito forte no Vietnã. No final, o Vietnã conseguiu expulsar os Estados Unidos do território. Foi a guerra vergonhosa que ele perdeu para um país tão pobre, né? Soldados tinham faca, pedaços de pau, e eles ganharam por conhecer o território, né? E até hoje o Vietnã é um dos 5 países socialistas que nós temos no mundo, 5. China, Coreia do Norte, Cuba, Laos e Vietnã. Laos também é um país do ladinho aí do Vietnã, que está próximo da Coreia, que está próximo da China, tá bom? E tivemos também várias guerras no Oriente Médio. Depois nós vamos entrar mais para o Oriente Médio, para a gente entender os conflitos que temos hoje na Síria, a questão do petróleo, que é extremamente importante, mas a gente tem que lembrar, por que o Oriente Médio tem tanto conflito? Por que ele teve a Primavera Árabe, né, que é algo atual? Por quê? Devido ao imperialismo que ocorreu, o imperialismo, neocolonialismo da Europa. E aí vocês já sabem o que é isso, certo? Então tivemos também bastante conflito nessa época aqui. E aí o que ocorre? A corrida armamentista. Então o capitalismo
produzindo uma quantidade de armas, bombas nucleares imensa, e a URSS também. E a espacial, quem ia dominar o espaço, quem ia primeiro para a Lua. Então o primeiro foguete a ser lançado foi da Rússia. Eles fizeram a maior sonda, o maior buraco do planeta. Nós temos 13 quilômetros na Sibéria, foi deles, né? Também tentando aí dominar o subsolo. Mas os Estados Unidos em 69 chega na Lua primeiro, ok? Beleza? O que acontece? Nós temos um grande investimento, principalmente na questão armamentista da URSS. E eles não investem em infraestrutura. Quando nós falamos de infraestrutura, são em portos, em pontes, em escolas, né, na estrutura do país. Eles não investem em educação, na agricultura. E nós temos então o declínio social dos países socialistas. Né? Como eles não sugavam de outros países, como os Estados Unidos faziam com os terceiro mundo, eles acabam caindo e passando por grande quantidade de fome. E aí nós temos o que? As revoluções dos países socialistas. Eles começam o que? Socialismo é ruim, nós estamos passando fome, né? Temos grande corrupção e todo o dinheiro investido, todo o dinheiro que eles têm, eles investem aonde? Na corrida armamentista. Foi aí que as pessoas começam a se revoltar e em Berlim Oriental ocorre o que? A queda em 89. Há 32 anos atrás, é muito recente, nós temos o que? A queda do muro, que era um símbolo, né, da divisão do socialismo e do capitalismo. O muro de Berlim cai, nós temos a Rússia tentando várias políticas, né, a perestroika, glasnost, né, tentando aí levantar o socialismo, acaba não conseguindo, e por fim, em 91, a Rússia ela vem e se declara também capitalista. É aí que nós temos o fim dessa Guerra Fria, que foi fria entre eles, mas não em outros países. E os conflitos temos consequências, sequelas muito grandes e vivas até hoje, que nós veremos na próxima aula. Tá ok, pessoal? Teremos tarefa para vocês. Eu vou indicar 4 filmes correlacionados à aula de hoje e vocês farão um resuminho aí de 10 linhas para cada filme, linkando a aula de hoje, os temas que nós vimos, com os filmes, para a gente entender que dá para a gente nessa quarentena descansar, relaxar, assistir um bom filme com toda a família e se preparar para o vestibular. Tá ok, pessoal? Obrigadão, até a próxima.